Esse programa é um oferecimento da Moving, sua dose diária de proteína. Ela é russa, nascida na Ucrânia, fala 6 línguas, morou na França, Argentina, Chile, mas sempre amou o Brasil. Ela é bailarina clássica e participou de danças esportivas pelo mundo. Sempre estudou muito, é lema, né? E o pai é marinheiro, a mãe é psiquiatra. Ela vem de uma família que valoriza demais os estudos. Se formou em Direito, mas a vida deu um jeito de colocá-la 100% na dança, nas artes, na televisão. E foi assim, de uma TV na Argentina para o Chile, do Chile para o Brasil, que nossa convidada veio parar aqui. Terra que ama e vive há 14 anos. Lola Meinig. Sua vida com certeza dava um livro. Bom demais falar com você. Obrigada por estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Obrigada, Lola. Vou chamar de Lola, que vai ser mais fácil do que Lola Melnick. E antes da gente começar para o nosso papo de hoje, eu vou pedir para você já dar um like nesse episódio, independentemente da plataforma que você estiver nos vendo ou nos ouvindo, porque é justamente isso que ajuda a gente divulgar e propagar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, quero agradecer a possibilidade de estar com vocês, meninas, que eu sei que essas instâncias entre as mulheres são muito importantes e são muito enriquecedoras, tanto para as mulheres como também para os homens, né? Para eles entenderem um pouco esse mundo que sempre foi um mistério, né? Lola, a gente vai começar aqui com algumas perguntas que tenho certeza que todos os ouvintes vão aproveitar muito com toda a sua experiência por aqui. As coisas foram acontecendo para você sem tanto planejamento, né? Mas você sonhava realmente trabalhar com TV ou tinha algum preconceito e teve que trabalhar com isso? Eu parti com muito planejamento, porém todo esse planejamento deu absolutamente errado. Não que deu errado, simplesmente ele não seguiu aquele rumo que era pensado inicialmente. Porque eu fui criada, como vocês já bem falaram, na cidade de Odessa. Ainda naquele momento, quando eu nasci, e os primeiros anos da minha vida, era a União Soviética, um país que não existe mais, que também já é um mistério para todo mundo, que é completamente louco você ter nascido e ter passado uma parte da tua vida num país que não existe, que de repente esse país se desenvolveu e se converteu em 15 países diferentes. E quando eu falo disso, é para entender um pouco como que é a mentalidade, como que é a cultura nossa. Principalmente as pessoas nascidas naquela época, nascidas naquela sociedade. O planejamento que meus pais tinham para mim era estudar, estudar e estudar. Só que como o nosso país ele é tão envolvido e tão rico nas artes, esporte, toda criança que nasce no meu país absolutamente tem que ter. Tem que estudar música, tem que estudar dança, no caso das meninas, tem que fazer algum esporte, e assim os pais vão escolhendo. Então, as crianças, elas passam por esse processo. Também no nosso país existia digamos, um conceito de você vai ser profissional ou você vai fazer isso para você. No meu caso, os pais falaram, queremos que ela seja profissional porque ela tem aptitude. Então, eu fui colocada na dança e na música para ser profissional, mas nunca pensando em que eu iria trabalhar nisso. Pelo contrário. Claramente, eles queriam que eu fosse a melhor nessa área, porque é uma pressãozinha que nós temos, sempre sermos os melhores. Porém, nunca foi pensado em que eu me tornasse, ou digamos que eu usasse disso como minha fonte de renda eterna para a vida toda. Sendo assim, eu comecei a dança com 3 anos de idade. Fui primeiro, como vocês já falaram, balé clássico, isso é a base, isso todo mundo tem que fazer. Depois eu fui fazer outras dinâmicas, eu ingressei na academia de arte, me tornei bailarina clássica no primeiro instante, porém eu segui depois a linha de sport ballroom dancing, competi e também, como eu já disse, nunca foi pensando que eu trabalhasse disso, porque a ideia era estudar. Qual a ideia era para mim? Qual era a carreira que nós tínhamos escolhido? Eu, por em conjunto, um pouco pela influência da minha família. Eu ia ser diplomata. Por que diplomata? Porque o meu pai, por mais que ele partiu na marinha, ele depois era diretor do porto, por os últimos anos da vida ele trabalhou em consulado, porque ele era agregado ao corpo comercial do consulado, ao departamento comercial. E eu, influenciada com aquele mundo, achei que também seria o caminho para eu seguir. Porém, a vida decidiu outra coisa para mim, absolutamente. Então, quando eu digo que deu errado, não deu errado. E eu simplesmente segui outro caminho, o caminho que não era planejado e que claramente também a minha família não iria aceitar de boa lei, porque as pessoas que trabalham na televisão
digamos assim, pelo menos na sociedade na qual eu estava vivendo, quando era criança, eram vistas como pessoas mais fúteis. Então, sem muito conteúdo, que usava mais o seu corpo, sua beleza, do que o conteúdo acadêmico ou o conteúdo em si. E que a vida da televisão era um pouco, digamos, superficial, como eu disse, um pouco aquela coisa que não era tão séria, que de repente tinha certas liberdades, né, que não eram bem vistas na minha família. Ainda hoje a gente sabe que existe, né, Alessandra, um pouco de preconceito. Pode não ser desse tamanho, mas a gente sabe que ainda existe. E aí é muito legal, assim, você não foi o planejamento que você teve, mas foi o que a vida te levou a fazer. E eu imagino que hoje a sua visão de mundo seja completamente diferente. Você ganhou a vida trabalhando, fazendo TV, rádio, dançando e provando que dá para ser linda, inteligente, fazer tudo isso e ter o seu respeito. O que mudou na sua vida, na sua visão, e que seja legal para você falar, para que as pessoas tirem um pouco dessa máscara, desse preconceito, né? Que elas tenham coragem de começar o que elas querem. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais que coragem, têm muita vontade, né? As pessoas querem, todo mundo acha que o mundo da televisão é um mundo sonhado, todo mundo quer parar na televisão, trabalhar na televisão, todo mundo quer ser influencer digital. Eu acho que é a profissão entre aspas, né, que está mais divulgada e que está mais massificada. E eu entendi que isso não é simplesmente uma coisa glamurosa, bonita, aquela coisa artística que todo mundo fala, nossa, você trabalha em televisão, então você tem tudo na sua vida, e que é só essa parte bonita. É um trabalho, tá? É um trabalho, é uma carreira dentro da qual a gente tem que se preparar. E não adianta ter um rostinho muito bonito, o mais bonito do universo, o corpo perfeito, porque, querendo ou não, tudo isso acaba com o tempo. Acaba tanto por uma questão biológica, fisiológica, como também porque as pessoas perdem interesse. Já viram teu corpo bonito, já viram teu rosto bonito, então o que mais você pode mostrar? E é nessa hora que você tem que mostrar alguma coisa. E se você não se prepara, você não tem mais o que mostrar. Então, eu acho que o que mudou é que é um trabalho, tá? A gente não pode desmerecê-lo jamais. É um trabalho duro, a gente que trabalha nisso sabe o quanto é sacrificante. Lívia, eu não sei, Alessandra, se você é mãe, mas Lívia é mais recente, então, para você foi um peso. Você sabe perfeitamente o que é ser mãe e trabalhar nessa carreira. Tem mulheres que escolhem justamente para, de algum jeito, cuidar ou seguir nessa carreira, não ser mais. Então, é um sacrifício, são escolhas, e é um trabalho, eu diria que bastante, um dos mais significantes, porque as doutoras, os médicos que fazem plantão de 24 horas, né, e com sacrifício, salvando vidas, eu não posso comparar, mas é um trabalho extremamente também sacrificante e duro, no qual a gente tem que se preparar. E é muito interessante tudo que você foi falando, né? Porque você falou um pouco, né, do glamour da televisão, do desejo de estar na televisão, e hoje com as mídias sociais, seja televisiva, né, seja simplesmente um Instagram ou outras plataformas digitais, todo mundo tem sede por essa visibilidade, por esse sucesso, né, pelo dinheiro, pelo luxo que talvez tudo isso possa proporcionar, mas é muito fácil se perder em tudo isso também, né, Lola? É muito fácil também ser taxada, ser vista como um objeto e não ter essa consideração que é um trabalho, que requer também todo um planejamento, um esforço, é uma carreira, e ainda mais sendo mulher, né? Como que você luta com tudo isso? Você ainda enxerga que tudo isso ainda é um tabu? Eu acho que é mais que... Sim, eu acho que ainda tem bastante preconceito. A mulher sofre principalmente muito preconceito nisso. Eu não sei exatamente se é a palavra tabu que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo que é um preconceito, e eu estou sentindo que tem muita dificuldade. Além de dificuldade, é fácil de se perder. As meninas novas que ingressam nisso, é muito fácil de se perder. Se elas não têm apoio de família, ou do entorno, ou até o seu próprio caminho que elas querem seguir, claridade no caminho que elas querem seguir, é muito fácil de se perder.
Então, aí também tem que ter um preparo para isso. Eu acho que é muito importante que tenha profissionais dedicados a essas pessoas para prepará-los, para orientá-los. Aí também temos um déficit grande, tá? Muito grande. E tem outra coisa que também é muito importante de ressaltar, que nós estamos... Porque a televisão que nós conhecemos, acredito que vocês meninas também são mais ou menos da minha idade, então a gente conheceu o mesmo tipo de televisão. É uma televisão onde que a gente... sim, tinha uma certa dificuldade para entrar, a gente tinha que mostrar alguma coisa, por que nós estávamos indo lá, tinha toda uma dificuldade, digamos, e um esforço maior. Hoje em dia, entre um reality, entre uma rede social, o caminho, ele parece ser mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo? Nós estamos numa época onde você abre uma rede social, você só vê filtro. Realidade, zero. E todo mundo segue esse parâmetro. Aí vocês veem que essas mesmas meninas achando que aquilo, principalmente as meninas mais novas, que são um pouquinho mais cruas. Imaturas. Né? Sim. Elas seguem esse padrão para a vida, porque elas acham que é isso. Então você vê, primeiro, mesmice, todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo igual, zero conteúdo. Tá? Eu tô sendo radical, mas não tô tão longe da realidade. E um sem rumo. Então, aí fica difícil. E essas meninas, eu vejo uma dificuldade para elas maior, porque elas não sabem para onde que elas estão indo e elas estão seguindo um padrão que não existe. É duro, né? Ela deve se olhar no espelho e nem se enxergar, né? Porque essa coisa do... Eu acho que o que a Lola está trazendo é super importante, principalmente quando a gente fala assim, sobre o momento presente, né, e aonde você quer chegar. Quer chegar. Eu sei que a gente não vive o presente, né, só pensando no futuro, mas a gente precisa fazer do presente algo que nós colheremos no futuro. E sobre o aprendizado, sobre você se preparar para um futuro que ele vai acontecer, se Deus quiser, né, que ele aconteça, né, porque isso é sobreviver mais, né, tomara que ele aconteça e chegue para todos nós, mas é fazer desse momento agora de sucesso, que muitas se apresentam, né, com o sucesso, com a beleza, com o corpo, com a estética, mas que em um momento oportuno, elas estejam preparadas. Né? Então, que a gente não está aqui julgando, né? A gente não está dizendo que é um problema você ter muito mais para refletir. Aproveite a sua beleza, que bom. E você sabe que eu sempre ouço as oportunidades que eu tenho de ter uma reunião com um querido amigo CEO de uma grande empresa, a gente fala sobre essa relação, né, do mundo masculino na corporação, né, e do mundo feminino, e ele já me perguntou algumas vezes, você acha que a sua beleza te abriu mais portas ou fechou? Ou fechou. Essa pergunta também eu já ouvi várias vezes. Abriu mais portas, e que bom que abriu, e eu agradeço por isso. Mas o que eu fiz para que essa porta elas não fossem fechadas e permanecesse aberta com toda a diferença que eu pude trazer além da minha beleza. Então, eu acho que é sobre isso. A Alessandra está falando uma coisa que eu acho que muitas mulheres vivem, que é, e aí, o que a gente faz para se fazer respeitar, para se fazer acreditar, e para que as pessoas vejam, nossa, Alessandra, Lívia, Lola, são mulheres bonitas e elas têm mais, essa porta pode se manter aberta, porque elas têm mais. E aí você vem me dizendo que você é de uma família que sempre prezou muito pelo estudo, você fala 6 línguas, você morou em outros países, você chegou a se formar em direito. O que esse estudo trouxe para a Lola, para que as portas se mantivessem abertas e para que você tenha orgulho hoje de fazer uma coisa que nem estava no script, que é estar numa TV? Eu acho que primeiro me trouxe uma segurança. Eu me sentir segura de mim mesma. Eu saber que eu conseguir terminar uma carreira, por mais que eu nunca fiz uso dessa carreira. Eu nunca exerci direito. Mas eu tenho uma carreira onde eu estudei. Os conhecimentos que eu adquiri durante essa carreira, por mais que eu não aplique eles diariamente, né? Porém, eles servem. E muito. Eles servem dentro de uma conversa social. Eles servem dentro de uma entrevista, para mim. Eles servem dentro de uma reunião, servem para muitas coisas. E servem também para mim, para eu saber, para eu me sentir orgulhosa de que eu consegui uma coisa.
Outra coisa que, de repente, é evolução. Eu sempre falo essa palavra. Eu não fiquei parada. Eu continuei. Eu evoluí. E por aí, em alguns momentos da minha vida, porque, entretanto, eu trabalho, e eu até que cobro isso de mim bastante, de que eu, de repente, por uma questão de tempo, parei de ler o que eu quisesse ler diariamente. Parei de estudar alguma coisa, por exemplo, tem uma coisa pendente que eu tenho paixão, que é neurolinguística. Eu sempre falava, Lola, você tem que, você gosta, vai, se afunda mais. Mas eu começava e, de repente, por questão de tempo, eu parava. Eu cobro isso de mim. Mas eu acredito que eu consegui essa evolução. Para mim é extremamente importante isso. E também eu acho que é muito importante para a gente saber que, por mais que, como vocês mesmos disseram, beleza é extremamente importante. Beleza abre muitas portas. Abriu para você, Alessandra. Abriu para você também, Lívia. Abriu para mim, claramente. Porém, gente, manter essa porta aberta, aí já é outra Depende coisa. de nós. Ou até mesmo, né, Lola, manter essa porta aberta e abrir outras portas, exato. né? Porque você se permanece em uma porta aberta com a sua expertise, com a sua inteligência, né, com a sua eficiência. E isso pode não durar por muito tempo em uma porta que se abriu. Mas como que você vai circular em outras que você deseja? Né? Porque aí também tem a nossa vontade, né? Os nossos desejos. Eu falo que eu sou movida por desafios. Então, quando uma porta se abre, eu mergulho de cabeça, eu entrego o meu melhor talento, o meu dom, a minha expertise, os meus estudos. Mas quando eu acredito que aquilo se concretizou, quando eu já fiz as transformações necessárias, eu quero que outra se abra. E essa porta que se abriu e foi feito um bom trabalho, vão abrir. Ela abre outras. Né? Então, não é sobre superficialidade, né? É uma eficiência, né? É você mergulhar de cabeça e entregar o seu melhor ali dentro daquela porta que se abriu para você navegar em outros mundos e aprender e crescer, né? Agora, é extremamente também ressaltar que, dentro de tudo, a gente não pode se sobre-exigir ao ponto de dizer, eu não consegui, e se frustrar. A gente tem que também ter uma noção de que a porta se abre, a gente entra nessa porta, dá o nosso melhor, mas o nosso melhor, né? Não significa que a gente vai conquistar aquilo. Por exemplo, e com isso eu quero falar, quero me dirigir às meninas, de repente, que têm tanta vontade de trabalhar na televisão, que têm tanta vontade de se tornar uma figura pública de algum jeito, né? E mostrar o seu talento artístico ou alguma coisa. E de repente tem aquela frustração, eu não consigo o que a fulana conseguiu, eu sou menos bonita que a fulana, eu sou menos... E aí vem a frustração. Então, a gente tem que também aproveitar algumas portas. Por exemplo, a rede social para essas meninas agora é uma porta. Mas se elas não conseguem tirar o melhor dessa experiência, tirar o melhor dessa informação que elas recebem, para fazer outra coisa. E não se frustrar, é abrir outra porta. E ir por esse caminho novo que está surgindo. No meu caso foi assim. Eu podia ser uma pessoa extremamente frustrada porque eu não consegui a carreira diplomata. Eu me tornei, eu me formei no direito, carreira que eu nunca queria seguir. Não me tornei diplomata. Usei a dança, que eu já tinha uma expertise na dança, para poder ganhar dinheiro para trabalhar. Comecei a trabalhar em televisão e hoje em dia eu trabalho em televisão. Então, eu não me frustrei com aquilo que eu não conquistei. Eu conquistei uma nova coisa. E é isso que a gente está falando das portas, voltando um segundo, porque assim, às vezes você até entra numa porta que não era que você queria, que você pensou. Se abriu, aquela porta se abriu e você aproveitou a oportunidade para crescer, para se transformar, para de repente criar outras oportunidades, como a Ali estava falando. Então, assim, essa frustração, ela é muito importante ser dita mesmo, né? Para de se comparar, para de olhar, foca, né, gente? Acho que é isso, foca no que você é bom, no que você pode ir, até onde você pode ir. Agora eu estou aqui curiosa. A Lívia te conhece há mais tempo que eu. A dança te trouxe dinheiro, te abriu portas, né? Fama, visibilidade. Como você se descobriu dançarina? Eu não tive muita essa oportunidade não de me descobrir. Eu fui descobrir. Meus pais me levaram para fazer na escola do balé aos 3 anos de idade. E como eu já disse no início da entrevista, os professores russos, principalmente daquela época, tinham uma conversinha com os
pais falavam, então, é o seguinte, ela vai dançar para vocês ou ela vai se tornar profissional? Meus pais, né, aqueles dedicados, falaram, ela vai ser profissional, como eu já disse, não pensando que eu iria trabalhar disso depois. Simplesmente que eles queriam que eu chegasse no meu melhor, no meu máximo, tá? Das conquistas, e depois eu ia seguir a carreira acadêmica, absolutamente. Só que, que acontece quando os pais dizem isso? Os professores dizem, beleza, então a partir de agora vocês ficam de portinha para fora, tá? O que acontece aqui é com a gente, tá? Aqui a figura máxima, a autoridade máxima, somos nós. E foi assim. Então, na verdade, isso foi... Eu sempre gostei de dançar, eu acho, depois eu já entendi. De criança, dança, tudo. Mas claramente não imaginava aos 3 anos o rigor que isso significava. Então eu gostava de dançar, eu sempre tinha um bom ouvido musical. Eu fiz conservatório, eu toco piano, mas não significa que eu aos 3 ou 4 anos de idade queria ter horas de treinamento, repetição, bronca. Imagina a rigidez russa com uma criança de 3 anos dançando. Olha, eu vou contar uma coisa que, na verdade, não é bom até contar, assim, não que seja bom, porque hoje em dia nós estamos num mundo tão cheio de detalhezinhos, né, que certas coisas não são boas, mas eu acho que até como exemplo serve. Eu tive 2 professores extremamente duros, tá, extremamente duros. Sim, eles conseguiam os melhores resultados da gente, os melhores, porque a turma que começou comigo, todos chegaram, as meninas chegaram no teatro, quase todas, só uma não chegou porque ela faleceu, eu vou explicar agora por quê. Da minha turma também, outra menina foi pro Ballroom Dancing e também chegou a ser selecionada nacional, como eu também cheguei a ser. Então a turma realmente era muito forte, muito. Só que o primeiro professor, por exemplo, ele fumava na sala de aula, sempre. Então, ele apagava um cigarro prendendo o outro, tá? Era assim. Então, de repente, quando a gente tinha, um developer, eu tinha que soster a perna no alto, ele colocava o cigarro aceso embaixo da perna e só deixava ali. Para você manter a perna, né? Porque se você descia um pouco a perna, você colocava em cima do cigarro. Então, essas coisas aconteciam também, tá? Também não era tão assim, mas ele tinha essas coisinhas, de repente, que davam, né? Davam um medinho, davam um sustinho. E também tinha outro professor que, infelizmente, um coreógrafo, já não era um professor, que, infelizmente, ele ensinou a gente a vomitar. Quando eu comentei de uma menina que é uma menina que faleceu, ela faleceu de anorexia, tá? Muito punk. Eu tive anorexia, eu fui internada 2 vezes, e isso um período de pré-adolescência ainda. A primeira vez que eu fui internada, eu tinha 10 anos de idade para 11, e segunda vez que eu fui internada foi, acho que aos 12, 13 anos de idade. Eu cheguei a receber uma alimentação intravenosa, tá? Sim, como eu digo, eu tinha um apoio tremendo, por exemplo, neste caso da minha mãe, que ela na hora, médica, né, ela na hora... Isso eu ia te perguntar na hora. Na hora, ela me internou na hora, ela literalmente, ela nem perguntou nem nada, e eu estava justamente num período forte de treinamentos, uma competição, pré-espetáculos, ela não escutou o coreógrafo, criou uma tremenda conflito com ele, porque normalmente os pais, como eu já disse, ficavam um pouco recuados, porque os coreógrafos, de repente, podiam mexer uns pauzinhos lá, e de repente não era bom, né? Não era bom contrariar os professores e coreógrafos, neste caso. Ela não duvidou 2 vezes, ela me internou. Só que tinha pais que não tiveram essa garra, essa força, ou simplesmente não entendiam, ou de repente tinha medo, porque vai que de repente o filho vai ser dispensado, a filha vai ser dispensado, tá? Então é isso, nós tínhamos um rigor muito forte. Então por isso que quando eu falo, eu me descobri como bailarina, eu fui descoberta, eu sempre gostei de dançar, eu amo a dança, eu continuo dançando, eu vibro. Quando eu estou mal, eu preciso dançar. De repente, se eu estou num momento de tristeza ou algo, eu preciso sempre para um lugar para dançar. E quando eu digo para dançar, não é uma boate, é dançar mesmo. Eu gosto, por exemplo, de dançar tango, eu gosto de dançar salsa, eu gosto de dançar zouk, então eu vou nesses lugares onde as pessoas vão simplesmente para dançar. Então, descoberta foi essa, digamos, primeiro um pouco forçosa, porém eu sempre gostei. Só que eu não imaginava o rigor que isso significava. Isso é até bom também a gente falar que tema forte, né? Porque eu também acho que tantas pessoas que estejam nos vendo e ouvindo
podem estar passando pelas mesmas dificuldades. Você teve uma mãe muito forte, nem todo mundo tem esse acesso. Mas essa troca, gente, no mínimo, ouviu, achou esquisito, tá estranho, vai trocar com alguém, conversa com alguém, sua melhor amiga, sua mãe, um médico, mas alguém que você tem que buscar, né, para buscar informação, para ver que isso não tá na normalidade, né, Alessandra? Porque essa parecia uma normalidade entre eles. Você vê que alguns pais nem falavam nada, Sim. mas não era, né? Na verdade, a Lola até deixou bem claro, né? A partir do momento que os pais decidiam para os filhos se era algo profissional ou não, ali já era estabelecido a posição do pai, tipo, você toma conta da minha filha e eu não faço mais nada daqui. Né? E é muito bacana você trazer, né, sobre a força da sua mãe, da sua família nesse momento, porque muitas não têm. E aproveitando como que esse episódio, principalmente, e acredito que tantos outros, da força dessa mulher, sua mãe ao seu lado, te influencia. Né? Então, o que você traz para a vida hoje, assim, dessa influência forte da sua mãe, se você pudesse falar aqui para as nossas ouvintes, Lola, que eu acho que vai ser muito importante. É muito importante, extremamente importante. O papel dos pais é crucial para uma criança, é determinante para uma criança, principalmente nos primeiros anos de idade, né? A Lívia agora sabe isso melhor que ninguém. É aquele DNA que você coloca na criança, é aquela primeira formação, porque a vida depois vai formando, a escola vai formando, o círculo social vai formando, muitas coisas acontecem, né? Mas essa primeira formação é extremamente importante. E vocês me acabaram de me lembrar que faz uns 2 dias atrás eu estava conversando com meu namorado e a gente tocou um assunto, porque infelizmente a gente viu na rua uma pessoa em situação de rua e uma pessoa que claramente era usuária de drogas, e drogas fortes. E Márcio, meu namorado, me mostrou, a pessoa falou, Lola, das drogas, não por uso próprio, mas sim porque ele tinha visto isso já. E essa droga que a pessoa está usando é tal droga. Eu perguntei por quê, porque, bom, minha mãe é psiquiatra, né, também, ela tratava muitas pessoas químico-dependentes, tanto assim que no departamento do hospitalário dela tinha pessoas que se tratavam químico-dependentes. Só que, claramente, naquela época não existia esse tipo de droga. Existiam muitas outras, mas essas sintéticas, você sabe que cada dia sai uma nova. Então, ele me contou, essa droga é tal droga porque faz tal efeito. E eu comentei para ele, falei, olha, eu agradeço muito, claramente também tem um valor próprio meu, tem uma consciência própria, mas a base, o preparo, aquela coisa que colocaram em mim, isso é graças à minha mãe. Eu nunca cheguei perto de nada, nem cigarro, nem muito menos de algum tipo de droga, por mais natural ou menos natural que seja, tá? Nunca nada. E nunca tive interesse, nunca tive curiosidade. Isso é porque, pelas coisas que eu acredito que minha mãe me explicava, me contava. Ela, numa idade muito temprana, quando eu era mais novinha ainda, bem novinha, ela me explicou, por exemplo, olha, essa droga, ela te vicia a partir de tal momento praticamente, acontece isso, acontece essa outra, você não consegue sair. E olha, minha mãe, ela era fumante. A minha mãe, ela fumava desde os 14 anos até o fim da vida dela. E, infelizmente, isso foi um grande motivo pelo qual ela foi embora. Mas, mesmo assim, ela sendo fumante, eu estando naquele ambiente onde que o cigarro, digamos, era uma coisa mais normal, eu não cheguei a provar sequer, porque eu já tinha na minha cabeça, na minha consciência, uma coisa que minha mãe me explicou, às vezes até em duros termos, tá? Meio que com exemplos, ou até com broncas, falando, olha, isso não pode acontecer, isso também não. Outra coisa que também ela fazia, ela era muito de botar limites. Só que limites explicando, tá? Não era uma mãe que saía gritando comigo do nada e me castigando. Porém, existiam os limites. Eu, por exemplo, eu não saía. Além de não ter tempo, né? Porque eu estava entre a escola, entre todas as aulas particulares que também eu tinha que tomar, e entre dança e música, eu não tinha tempo muito para sair. Mas mesmo assim, até quando tinha um tempinho, era limitado. Era sempre uma observação da minha mãe. Por exemplo, você vai sair de tal e tal hora, tá? Eu quero que você, a cada certo tempo, isso vai parecer piada, né? Mas realmente, 13, 14 anos, até eu não viver já fora do país e sem a minha mãe, era assim. Eu saía para passear com o cachorro. Ela me limitava o espaço até onde que eu ia passear.
ela sabia com quem que eu ia, qual que era a limitação, e de vez em quando eu via minha mãe que ela saía na rua, se ela estava em casa, né, para ver se eu não infrangi o limite. Sim, ela era rigorosa, tá? Hoje em dia também muitas pessoas podem me dizer, sim, Lola, mas é que não pode, porque a criança pode se rebelar. Também existe isso. Porém, ela conseguiu comigo, tá? Ela conseguiu. Ô, Lola, na verdade, é o que a gente sempre fala aqui, né? Eu, Alessandro, e tantas pessoas que participam com a gente, não tem tantas regras, mas com certeza você é uma mulher de posicionamentos fortes, que soube o seu caminho, soube trilhar seu caminho, um pouco também, ou muito, por esses exemplos, né? De mulheres fortes, esse é teu passado, essa é a tua história, com certeza incrível. Ô, Lola, vamos seguir aqui no nosso podcast, só que agora com um quadro. Eu queria saber se você está preparada. É um quadro do Sem Pudor, tá? Vamos lá? Claro. Tá sempre preparada, né, Lola? Sempre preparada. Tem uma pessoa aqui que tá no computador dele que ele vai adorar ouvir as minhas respostas. Vamos lá, então. O que um homem não deve falar para uma mulher nunca, Lola? Muitas coisas. Tá, peraí, deixa eu orientar agora a cabeça, mas muitas coisas. Primeiro, vai aí uma afinitadinha para vários. Vamos rachar a conta. Tá? Vai por aí. Segundo, isso falando de homem e mulher com intenção de se relacionar como casal ou como algo íntimo, né? Vem na minha casa. Vem na minha casa aí, pega o Uber, vem na minha casa, tá? Vamos, sei lá, quando eu tô falando isso, quando eu tenho um primeiro encontro, tem alguma coisa assim, sabe? Os homens que hoje em dia tá muito acostumados de que tá tudo a fácil, falta de gentileza, né, Lola? Sim, aí ele conhece a mulher e já logo assim, vem cá, vamos aqui em casa, não sei o quê, vem. E a gente tá falando que ele tá falando isso pra mulher às 11 da noite, tá? Não. Aí tá muito sem noção esse homem. Deixa eu seguir aqui, Lola. Não, mas aí você tá certíssimo. O que te tira o humor e que tira o sono da Lola? Primeiro, maltrato animal. Isso tira o meu sono por completo. Bom, o Lívia já sabe como eu sou. Maltrato animal, sofrimento animal, isso eu não tenho preparo psicológico para isso absolutamente. Então, isso me tira de tudo. De humor, de sério, de foco... mexe extremamente comigo. Segundo, é a injustiça. Não consigo lidar. Por mais que não tenha a ver comigo, por mais que o assunto não esteja relacionado comigo, mas injustiça. Injustiça, mentira. E pessoas, como eu posso falar? Desleixadas. Pessoas que vivem à toa, pessoas que não têm um propósito na vida, pessoas que estão aí, que eles estão atrapalhando, né, a possibilidade de funcionar dos outros. O que não pode faltar na sua bolsa? Infelizmente, além de celular, apesar de que não seja assim, sim, não pode faltar. Se uma bolsa pequena, não pode faltar colírio dos olhos, para os olhos, que meus olhos são muito sensíveis. E eu acho que vamos pensar numa coisa também fútil. Concealer para as olheiras. Tá ótimo. Agora, se é do carro, não pode faltar ração dos gatos e cachorros. Ela vai botando, né, Lola? Vai botando para os cachorrinhos. Depende do tamanho da bolsa, né, Lola? Eu queria saber, como mulher, mas na verdade isso pode ser em muitos campos, tá? Se você já pagou algum mico, bom, eu imagino até que com a língua, né? Você já tenha tido alguns entraves ali, que você possa contar pra gente. Não sei, se se trata de mico, eu pago acho que diariamente. Sim. Sobre assunto linguístico é muito engraçado, porque eu constantemente tô cometendo algum erro que de repente custa caro depois, né? Eu conto de alguns, já tem assim, na rápida que me vem na minha mente. Quando vocês... Por exemplo, o brasileiro ele não percebe que tem certos nuances no idioma ou até na fonética que quando chega o estrangeiro, literalmente um quebra-cabeça.
Então, por exemplo, eu até agora eu não consigo distinguir quando eu falo, por isso que eu prefiro nem falar essas palavras, se eu substituo essas palavras por outras, é vô e vó. Eu não sei a diferença e eu não consigo pronunciar esses sons. Então eu falo vovozinha, vovozinho, tá? Pra não ter confusão. Você encontrou seu jeito. Que bonitinho, bonitinho. Você encontrou seu jeito de se comunicar. Sim, cortei pela esquerda, tá? Literalmente. Agora, tem uma coisa que é complicada de reproduzir, são os nasais. Não, mão. Gente, eu demorei muito para conseguir chegar próximo a esse som. E olha que às vezes não consigo. Então, quando você não consegue, tá? Como eu não estava conseguindo, eu trabalhando na rádio, eu estava ao vivo, tive que contar uma piada no meio. Eu estava lendo essa piada rápido. Então, eu estava falando sobre uma pessoa que era uma pessoa extremamente maldivaca, sabe? Assim como bem sovina. Sabe? E era um português. Então, eu falei, era um português de pau duro. E era pão duro. Era pão duro. Você sabe, mas a diretora da rádio não viu nada, tá? Ela voou do gabinete dela, ela entrou na sala assim, cara, não é por mal, eu não entendo essas coisas, não conseguia reproduzir. E também eu nem acho que nem sabia naquele instante o que você estava falando. Sim, que pode existir. A mesma coisa, eu também falo isso sempre, que isso não faz sentido para uma estrangeira. Vamos lá, vocês que estudaram, vocês que são jornalistas e claramente tiveram que focar muito na língua portuguesa. Anão. Qual é o sentido que vários viram anões, se deveriam ser anões? Não mata a gente, Lula. Se a língua fosse fácil. Essa língua portuguesa é danada. Então, esses micos eu falo sempre. E além disso, eu sou extremamente espontânea. Então, de repente, eu posso falar certas coisas para as pessoas que claramente, né, sai um pouco da curva. Até porque, na minha cabeça, são vários países onde que eu passei. Então, de repente, eu falo algumas piadas, ou faço alguns exemplos, ou até crio algumas atitudes, certas situações que são absolutamente normais e entendidas nas outras culturas. Porém, no Brasil, as pessoas não entendem. Tá? Muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam olhando para minha cara, tentando computar o que eu quis dizer com isso. Então, isso faz parte. Segue o jogo. Seu português é ótimo. A Lívia falou, ela fala super bem e estou impressionada com seu português. Você fala super bem. Tá de parabéns, viu? Com certeza. Tirando os anões, tá tudo certo. Os anões, não. Você tem até essa consciência. Essa eu contei ao vivo no CBT, tá, Lívia? Só para você entender. O programa que eu estava fazendo, imagina que parei. Do meu lado estava a Nani People. A gente estava gravando e quando eu soltei, porque eu soltei anais, realmente soltei anais. Eu chamei os participantes, né? A gente estava falando tudo sobre eles e eu soltei essa fala. Quando eu disse isso, a Nani People, ela literalmente parou a gravação, tá? Porque ela falou tanta bobagem aí que pronto, a gente tinha mais psicológico para continuar gravando. Eu consigo calcular. Vamos caminhando para o nosso encerramento. Em uma única palavra, o que significa família para você? Tudo. A primeira coisa que veio na minha mente. Caráter. Essência. Mas que essência? Peraí, deixa eu chegar ao ponto do que eu quis dizer. Eu também poderia dizer, dizer também tudo, mas eu acho que é caráter. A base. Carreira. Aqui eu também poderia dizer escolhas para relacionar com carreira. Quando eu quis dizer escolhas, é exatamente isso. Porque muitas vezes você tem que escolher ou ser mulher ou ter uma carreira. Para nós é muito mais difícil. Aqui a gente pode remontar um pouco na diferença entre mulher e homem. Ele não perde nada, né? Ele continua fazendo a sua vida normal. Agora, a mulher, quando escolhe a carreira, ela se abdica de muitas coisas. Então, aí tem uma dificuldade maior. Bom demais falar com você, Lula. Queria agradecer mais uma vez por estar com a gente, por dividir toda a sua história. Eu acho que tem muita... Se a gente continuasse aqui, a gente ia para mais de hora de podcast. Muito gostoso ter você aqui, você dividindo essa história de força, né, de vida, de carreira, de mulher aqui conosco. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço vocês, meninas, e realmente eu acho tão bonito o que vocês estão fazendo, tão importante
Principalmente duas mulheres com conteúdo, como vocês são, duas mulheres esforçadas, duas mulheres que sabem do que falam e que têm muita sensibilidade, porque por mais que tenham tudo isso que eu já mencionei, não perdem essa sensibilidade de mulher, sabem acolher, entender, dividir, compartilhar, ajudar, solidarizar. Eu sei que essa palavra está muito agora de moda e perde um pouco o senso, né? Porque de tão falado que ela é que sororidade, né? Sororidade. Eu prefiro usar outras palavras, eu prefiro usar a palavra humanidade, tá? Porque a gente não tem que ser sororo só com o nosso gênero, a gente tem que ser humano, né? Isso, nem não obstante mulher ou homem. Então, eu acho extremamente importante o labor que vocês estão fazendo, tá? Porque você, Alessandra, com certeza está tirando o seu tempo para fazer esse podcast, para dividir esse conteúdo, para chegar às milhares das pessoas que estão assistindo, que vão ainda estar assistindo vocês, nós. Porque você poderia estar fazendo outras coisas, né? De repente, algo que iria te dar um prazer maior ou até maior benefício. Você, Lívia, está perdendo tempo sagrado agora. Perdendo não. Gastando em bom sentido o tempo sagrado que você poderia estar agora com teu bebê lindo, né? E extremamente importante. Então, muito obrigada a vocês também. E eu tenho certeza que esse podcast, que esse programa, chamemos eles assim, vai estar longe e vai trazer muito benefício para as pessoas. Lula, com certeza. A gente quer exatamente isso, ser humano, chegar ao máximo de pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo que nos assistir hoje, nos ouvir hoje, vai ter aquele momento do... e das risadas, e é isso que é muito legal, essa troca, que é muito importante. E é claro, gente, que todo esse bate-papo com a Lula vai estar disponível nas nossas redes sociais, que vocês podem compartilhar, que vocês podem voltar para assistir e ouvir quantas vezes quiserem. Então já segue a gente desde já no YouTube, no Insta, dá seu like, porque isso faz muita diferença pra gente. E toda quinta-feira tem um episódio novo do Que Mulher é Essa? Seu mais novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender, se conectar. Vem com a gente sempre. Não deixa de seguir a gente e nosso conteúdo, de curtir, compartilhar, trocar com a gente, como a Alessandra acabou de falar. A gente quer te ouvir, porque as críticas, as sugestões, elas são sempre muito importantes. Até o próximo. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Lola. Beijo, Lívia. Até a próxima. Beijo, Beijo, meninas.